Meus irmãos, meus amigos, estamos aqui de volta mais uma vez para um podcast no nosso Podictus da nossa Igreja Batista da Esperança. E os irmãos sabem, os que estão assistindo já há algum tempo os nossos podcasts, que essa série é uma série especial, uma série de inauguração e ao mesmo tempo de celebração dos 35 anos da nossa igreja e 20 anos do nosso ministério. E nós estamos entrevistando alguns irmãos que fazem parte da igreja, da história da igreja. E antes da gente começar a nossa entrevista dessa oportunidade, eu quero ler mais uma vez o texto que nós estamos sempre usando para iniciar os nossos trabalhos aqui nesse podcast. Atos 4, 29, que diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E este instrumento que Deus está nos concedendo para anunciar com ousadia a palavra de Deus, por isso o nosso Podictus. Ictus, como nós já explicamos, é uma palavra grega que significa peixe. O peixe era o símbolo dos cristãos do primeiro século, daquelas primeiras caminhadas do povo de Deus, que era perseguido pelo Império Romano, pelos judeus, e eles tinham como comunicação o desenho de um peixe para se identificarem uns aos outros, porque eles não podiam falar abertamente que eram cristãos. E essa palavra ictus, no grego, que é um acrônimo utilizado pelos cristãos primitivos, da expressão Jesus Christus Tel Ios Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E exatamente esse é o propósito do nosso Podictus, aqui da nossa igreja, é divulgar o nosso Jesus Cristo, Filho de Deus, como Salvador. E durante esse mês, como nós já falamos, nós estamos com uma série de entrevistas com alguns irmãos da nossa igreja para a gente celebrar esses 35 anos. E hoje nós vamos conversar com mais dois pastores da nossa igreja, pastor Enio Daniel e pastor Antônio Carlos Santos. Eu queria primeiro que vocês se apresentassem e se comunicassem com o nosso público. Amém? Bom dia a todos que estão aí assistindo. A graça de Jesus seja sobre todos vocês. Pastor Enio Daniel, servo de vocês, aqui, né, na Igreja Esperança desde 2007, né, pastor? Isso. Muito tempo, né? Aqui já tem um tempinho já, graças a Deus. Uma caminhadazinha. E aqui o pastor C. Isso. Nossa caminhada vem desde cedo com o pastor João e aqui na igreja desde 2005, 2006, já com implantações, algumas ideias que já vinha fluindo, e essa caminhada tem sido boa e grandiosa, né? Eu, como eu disse ontem, o pastor Azevedo e o pastor Jânio, né, que vocês foram enviados por Deus para nos ajudar aqui no nosso ministério, e eu me sinto muito feliz com a presença de vocês aqui como pastores de ministério da nossa igreja. Eu queria primeiro saber, e também o público, um pouco da história de vocês, a história da conversão e a história do chamado, da consagração, como foi isso? E os trabalhos aqui da igreja. Bom, vou começar, né? Minha história com Jesus foi um pouco polêmica para mim na época, pois eu estava com uma vida fora, né? Trabalhando no secular e muitos problemas no casamento, família. Foi um momento muito difícil da minha vida, mas eu abri a palavra em determinado momento, precisando de ouvir algo da parte do Senhor, e aquela palavra preencheu muito meu coração. E ali eu fui confrontado, né? E tive esse estímulo do Espírito para poder voltar aos pés do Senhor, para vir para os pés do Senhor e resgatar a minha família, resgatar o projeto de Deus. E a partir dali, pastor, eu tomei a decisão. O senhor, não sei se lembra disso, mas quando o primeiro culto que eu vim aqui na igreja, minha filha já participava, né, com minha sogra que já faziam parte da Esperança. Quando eu vim na celebração do Dia dos Pais, que a filha ia dançar, fazer uma coreografia,
o Senhor, na meditação, o Senhor usou o mesmo texto que Deus tinha falado comigo, me confrontado lá em Salvador. Não é coincidência. Não foi coincidência. Coincidência não existe. Com certeza. Eu sei que foi Deus me confrontando, confirmando algo comigo muito profundo. E outra coisa que eu fiquei sabendo depois é que nos ensaios do Ministério Infantil, Lana estava chorando, né? E ela fez uma oração. Por que você está chorando? Porque meu pai não vem. Na verdade, eu não viria para aquela apresentação. Então, quem estava com ela, a irmã Soli, que lembra disso, nós vamos orar para o seu pai vir. A oração de Lana é que eu largasse tudo e um dia estivesse aqui na igreja servindo ao Senhor. E eu vim saber disso depois. Então, tudo isso foi um trabalhar de Deus na nossa vida. Entrei aqui em 2007, como eu falei, me batizei 31 de dezembro de 2007, já com muita sede, querendo estudar, querendo aprender mais do Senhor. Fiquei ainda 2 anos e 4 meses trabalhando no secular, né? Até que o Senhor me confrontou, né, em cima de um trio elétrico. Isso, você trabalhava com baterista profissional, né? Isso, músico, mais de 20 anos trabalhando com música. E foi um desafio, porque foi por fé. É interessante, pastor, que nesse tempo aí que o irmão desejou ser batizado, você ainda estava trabalhando Sim. profissionalmente, né, nesse ambiente de música secular. E o seu desejo de batizar, a gente teve que fazer uma reunião com a liderança. Né, e eu defendia o seu batismo mesmo ainda trabalhando, porque era o seu ganha-pão. Então a gente não podia exigir que o irmão abandonasse o seu trabalho, mas a gente já sabia que você estava ali sendo testemunho, luz do Senhor naquele lugar. Conte um pouquinho essa história aí, como foi até você decidir realmente. Eu lembro que nós tivemos uma conversa. Decidir, né? Renunciar. Né? Renunciar. Nós tivemos uma conversa no gabinete, justamente que o senhor estava preocupado, que podia ser que alguém pudesse comentar algo comigo, porque minha sede quando eu chegava aqui era tocar o que eu sabia fazer. Uhum. Então, para mim, tanto fazia varrer o chão, limpar a cadeira, nunca fiz, né, assim, cara feia para serviço na casa do Senhor, mas o que brilhava meus olhos era estar ali louvando, tocando, que eu sempre fiz. Então o Senhor conversou comigo e disse que eu ficasse à vontade, que eu tinha sua autorização para estar ali louvando. E a partir daquele dia eu fui para casa e eu fiz um voto com Deus. Foi um desafio meio ousado para alguém novo na fé. Eu disse a Deus que quando Ele falasse comigo, onde eu tivesse no coração essa certeza de que era Ele me confirmando isso, que eu abandonaria tudo. Passou, foram 2 anos de se galgando degraus que eu sempre quis almejar. Eu cheguei a fazer coisas que eu sempre quis fazer, estar onde eu queria estar, então estava na minha zona de conforto. Mas foi justamente aí no carnaval de 2009, quando eu tive uma resposta de Deus, foi justamente no circuito do carnaval, tocando profissionalmente. Eu tive ali a convicção que por 3 vezes Deus havia falado comigo. Em 3 situações diferentes, Ele se manifestou para mim, de um jeitinho bem particular comigo. E eu comecei a chorar, eu chorava muito. Eu entendi naquele momento que Deus estava me respondendo a oração que eu fiz 2 anos atrás. Você não me desafiou e não me fez uma jura que quando me manifestasse a você, Ele confirmasse que você abandonaria tudo, e agora? Então, naquela convicção que eu tinha que Deus estava me falando, eu tinha que tomar uma decisão. Ou continuava onde eu estava, ou cumprir aquilo que eu tinha feito como voto ao Senhor. E eu abandonei tudo. No outro dia eu voltei para casa e disse à mulher, acabou. A partir de hoje eu não toco mais para o mundo. Como assim? Não toco mais. E aí foi uma decisão firme mesmo. Depois disso, recebi as melhores propostas de trabalho, vieram justamente depois dessa minha decisão, mas eu tinha a convicção de que não voltaria mais. E é uma coisa muito, muito viva isso do Evangelho. O Evangelho, a base é a renúncia. A gente perde para ganhar. A gente pensa que perde para ganhar. Mas algumas pessoas estão pensando de forma equivocada, que acham que o Evangelho é ganho. É ganho. Ganho materiais, ganho de reputação. O Evangelho é renúncia. Se vocês são os meus discípulos, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E quando a gente faz isso, Ele não nos abandona. Pastor Acê, a sua história.
Pastor João, eu digo que o processo ele começa logo cedo, né? Eu tenho assim visto que Deus me deu uma oportunidade. Eu venho de uma família de 4 irmãos, minha mãe empregada doméstica, e ela trabalhava ali naquela região da 15 de novembro, próxima à Câmara Municipal, marketing aqui da Cribord, né? Tem a sua importância na nossa Betânia, vida né? também, Betânia. E eu ia para a igreja, Betânia, menino, como outro menino, qualquer, Pivetinho. molecão, né? Daquele jeitão. Cheguei na igreja. Chego na igreja. Ninguém te convidou também, você foi entrando. Mas tem os processos, né? Isso é bem novo, porque a mãe trabalhou ali por um certo tempo. Ali, ainda eu lembro do Cantil Feliz. Muitos irmãos, amigos nossos ali do Do Cantil Nobre, Feliz. né? Hoje. Isaías, Jeremias mesmo, Betânia, Márcio, que está na Betânia hoje, a gente participou de um projeto que aquela escola tinha. Isso 80, 90, alguma coisa assim, 90 quase. E aí a gente começou a ir para a igreja, mas sem nada assim oficial, porque de fato eu não tinha uma construção social, uma família, né, estruturada, e comecei a ir. Gostei, depois parei de ir. Tempo que parei de ir mesmo. E só que aí, dentro da nossa comunidade, começou a acontecer culto no lar. Muito ótimo, grupo pequeno. E tem 2 pessoas importantes aí, né? É importante lembrar do grupo pequeno na casa da irmã Lourdes e do irmão José. Rua do Desterro, número 100. Tem história para contar isso aí. Mas vamos lá. Comecei a ir com essa família que já frequentava lá, Robinho, Robélio, Luísa, Nilza, José Antônio. Então foi ali que começou a impulsionar a ir para a igreja. Era pivete, menino ainda. E aí nessa hora já estou já pré-adolescente. Eu acabo indo para a classe do querido, hoje meu pastor presidente, pastor João Carlos, que na época era ainda implantando, líder de adolescente. E aí começa um despertar. A classe de EBD de adolescente também. De adolescente. Começa um despertar aí muito grande na nossa vida nesse ir para a escola bíblica dominical de adolescentes. Aí começa. Porque eu começo a entender que essa vivência longe de Deus, ir na igreja por acaso, ir na igreja por ser um domingo, uma quarta-feira, não estaria dando construção espiritual. Estaria sendo um Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Então isso foi uma construção, porque algo importante que é você estar sendo bem doutrinado, bem preparado. Discipulado. E havia isso, né? O discipulado era muito bom. Eu acho que o senhor, sua equipe, naquela época, era uma equipe muito boa, forte. Isso me influenciou muito. Eu guardo nomes. Então, dessa época, pessoas boas. Sandra, Jacilda, Ailton, Leidival, Claudino, são amigos e irmãos e pessoas importantes. Eu digo registrar esse nome porque você não chega em nenhum lugar sem pessoas, sem apoio e sem uma construção. Tem tantos outros também que vai faltar aqui nomes, mas a gente entende esses 5 porque era muito próximo. A gente entende que houve um trabalho chamado GDI. Então, discipulado e evangelismo. E aí vai surgir eu estou crescendo. Eu estou crescendo porque eu já me batizei. E você me deu muito trabalho. Não, isso aí sem sombra de dúvida. Parte dessa foto de cabelo nele, gente, com certeza eu levei alguns cabelos aí. Porque eu acho que é entrega. O ministério hoje, ele entrega. Então você vai entendendo isso na vivência, né? A vivência dentro da igreja. E minha vivência em Betânia foi de aprendizado, foi de crescimento. Foram 7 anos na Betânia. Foi um tempo bom, muito bom. Um tempo bom, eu acho que a gente tinha momentos no sítio. Eu acho que a gente voltar a isso e ter aquela equipe querendo crescer, querendo compartilhar, querendo ajudar, né? Ser altruísta. Eu quero ajudar você a crescer. Eu quero fazer com que você... Contextualizar o sítio, você falou o sítio, né? O sítio é de nossa propriedade. Isso. E a gente estruturou o sítio todo para receber a atividade da igreja, não somente os jovens adolescentes, mas os casais. E eles chegavam lá sábado de manhã cedo, 5 horas da manhã. João, olha aí que a gente quer jogar. E assim, eu acho uma coisa interessante que na sua vivência, na vivência da igreja, aquele período onde dá esse recorte interessante, é a entrega da família. O senhor tinha Carlos, o senhor já tinha Gustavo. Cássio era... Bem, mas já é. Mas o senhor abriu sua casa, o senhor morava lá, né? O senhor vivia... O senhor nos recebeu. Então, essa coisa vai construindo em outros que ainda não tem uma percepção que mais tarde vai ter,
Cristo vai ensinar isso aos seus discípulos. Vocês ainda não sabem de tudo que vou, mas vocês saberão. Então, você vê, eu estou falando de 90, 92, 93, que eu me batizo em 97, 30 de março de 97. Eu aceito Jesus, aceito mesmo, a um passo, decisão, rompimento, 30 de março de 97, eu aceito Jesus, de fato, eu já deixo algumas. E 31 de dezembro de 97 é meu batismo. Então foi um ano bem marcante na nossa caminhada. E veio o desenvolvimento, né? Porque a igreja tem uma coisa que sempre foi despertar os dons. Trabalhar, olha, tem essas capacidades. E quando você está num grupo de pessoas que quer ver você crescer, que eu acho isso aí bacana, com essa equipe que, no recorte de 97, 98, 99, 2000, a gente queria crescer, ajudar pessoas, só se eu lembrar o Secob, né, que trabalham, uma juventude empolgada em levar a cesta básica, a gente mobilizou. Que a gente coordenou aqui. Não tinha, e aqui é real, não tinha essa ideia hoje que tem de Bolsa Família. A gente correu atrás de óleo, de não sei o que, vender. A gente fazia gincana. Gincana para as coisas. A igreja, eu não é que eu sou saudosista, mas isso traz na memória de uma igreja que era altruísta. A igreja era mais. Os adolescentes faziam gincana. Para conseguir material de construção. Para construir aquela casa. Rosa é o nome, não a gente sabe quem mais tem esse nome, porque a gente foi lá e viu se passou alguma coisa. Então, assim, você está querendo crescer. Você acertou? Acertei, erramos, claro. Eu olho sempre um texto que é Filipenses 1,6, que nós estamos nesse processo de chegar à estatura do varão perfeito. Então, aí vem os recortes de 97. Já chegando à esperança, muito trabalho. Aí já é uma outra etapa. Já é outro recorte. Que ainda vai começar agora, pastor. Como foi o seu chamado e como foi construindo essa ideia de ministério pastoral para você até a sua consagração e depois disso? Pastor, foi muito natural, não foi nada forçado. Já estava aqui participando, né, de muitas atividades da igreja, muitos ministérios, não somente no louvor, mas estava aprendendo, eu tive a honra de fazer o curso de teologia aqui, né, da FATEC não, da Exultes, trazido por Fábio, né, hoje o pastor Fábio. Foi o básico, né? Foi o básico. Depois fiz na FATECBA. E assim, já estava nesse anseio de estudar, de aprender mais, e estava ensinando já algumas turmas de escola bíblica. E lembro que foi em 2014 ainda. Eu já estava com esse despertar dentro de mim, mas nunca comentei isso com ninguém, nunca foi comentado isso, né? Então, daí para cá tive duas experiências, uma foi com vocês aqui já em 2015, né? No meado de julho de 2015, mas até antes daquela convenção que teve ali em Piauí, né? Dia 4 de julho de 2015, eu estava na África fazendo missões, o Ministério Fé Brasil. E ali, estando ali, eu tive a convicção do chamado. Por tudo que aconteceu ali, eu fui desafiado lá a levar a palavra em 2 igrejas, um culto evangelístico, e Deus realmente confirmou ali algo muito, muito grande, muito profundo no meu coração. Eu voltei com esse desejo, mas não podia, porque eu lembro que havia uma resolução, né, da nossa, não foi da ordem, foi da convenção. Os pastores, lembram disso? Batistas só poderiam ser consagrados se tivesse concluído o curso na instituição Seminário Batista. Então essa foi uma resolução. E aí a gente já avisou a todos, né? Olha, vamos lá que... Isso. Mas a resolução mudou depois, lembra disso? Até quando eu cheguei, essa resolução ainda era vigente. Então eu disse, não tem condição para mim. Eu não vou sair deixar minha instituição, minha denominação para poder fazer em outro lugar. Eu já tinha feito em outro lugar, então não vou começar tudo de novo. Não é para mim. E quando eu cheguei aqui no Brasil, dia 27 de junho, eu saí de Lana. No dia 4 de julho, nós estávamos lá em Piauí. E lá foi dada a notícia de que havia uma prorrogação até 2016, né, para que aqueles que recebessem esse chamado. Aí o pastor João, eu lembro de uma terça-feira, ligue para fulano, Beltrano, Jane Azevedo, AC, pastor e Fábio, quero a reunião com vocês aqui. E Ederaldo também. Eu quero a reunião com vocês aqui hoje à tarde, 2h30 da tarde. Aí eu, tá bom, fui ligar.
mas com você também. Aí eu fiquei perguntando, o que é que eu tenho com isso? Eu sabia Você que já era funcionava. funcionário da igreja. Já estava trabalhando, desde que entrei aqui em 2014, em junho de 2014 como funcionário. Então não entendi por que o pastor ia me incluir nessa reunião, né? Porque eu sabia que o pessoal já tinha essa tendência para o chamado. Eu, quando pastor, então, deu a notícia a todos dessa resolução, da prorrogação dessa resolução. Você já tinha feito seminário em outra instituição Já em outra teológica. instituição, e já tinha sido formado, tinha passado pela formatura, em 2014. Mas eu vi essa notícia, então isso realmente foi uma confirmação daquilo que eu, né, recebi lá na África, se demonstrar as coisas. Amém. Né? Amém. E aqui se confirmou. Nossa, Deus é. E através daquilo que Deus colocou em teu coração, estamos todos aqui hoje. Né? Amém. Servindo ao Rei. E você também se formou lá No Betel. no Betel, Em Cruz das Almas, 2009. Ok. E aí, o chamado, e depois a confirmação. Sim. E como foi o concílio? Aí foi tenso. E aí? Foi tenso, né? O senhor participou disso também. Eu acho que a tua presença ali foi marcante para nós, nos deu muita segurança. Né? Eu não sei se a gente ficou na mesma turma, acho que não. Ficamos em 2 salas separadas, mas a presença... Mas a preparação vocês também estavam Foi juntos. junto. A gente Estudou junto, material junto. É só para que a gente compartilhamos. possa contextualizar também essa questão do concílio, que todo pastor batista, quando ele vai ser consagrado, ele passa primeiro por um concílio Sim. de pastores, quando eles são entrevistados, testados. Primeiro eles têm que fazer uma carta, aliás, as esposas têm que fazer uma carta do próprio punho. Serasa, tem consultas bancárias, Serasa, de seminário. A vida da vida pessoa ela é é totalmente aberta. investigada. E aí depois tem a prova, a prova teórica, e depois tem a prova oral, onde eles são sabatinados por uma junta de pastores para saberem realmente se eles estão preparados para serem pastores. Como eu sabia que esses irmãos tinham chamado, e eu jamais iria impedir esse chamado, e eu disse, então eu vou ser um instrumento para que eles possam serem consagrados e trabalhar. Inicialmente, trabalhar aqui na igreja, mas eu disse para eles todos, olha, a partir do momento que vocês são consagrados pastores, a possibilidade de ministério é bem aberta. Mas, somente acho que o pastor Deraldo, que foi para o campo de Mutuípe. Eu visitei algumas igrejas, mas não houve avanço. Não houve mas avanço. Tranquilidade. E todos vocês, até hoje aqui, né, na nossa igreja, fazem parte da história e eu fico muito feliz com isso. E depois disso, depois do concílio, veio a consagração e daí em diante, qual foi a história de vocês aqui na igreja? Ele já trabalhava como administrador da igreja e ele passou a ser um pastor administrador da igreja. E também pequeno grupo, não é isso? Ana? Isso. Olha lá. E aí? Conte aí. Sempre fazendo parte, auxiliando no louvor, né? Ajudando também no corpo de professores da EBD, ajudando no discipulado, ainda fizemos um curso de teologia básica aqui um tempo, né? Formamos aqui 17 irmãos aqui no curso básico de teologia. E sempre ativo, nunca deixamos de estar ativo aqui. Né? E colaborando com o reino, com o ministério, pregando quando escalado, estamos aí juntos na obra. E o pastor ainda é tempo integral, né? Aqui na nossa igreja, e ele auxilia bastante nessa área também do pastoreio. É assim. Pastor, já em 2005, eu fui para o Seminário Unidos, com apoio da igreja. A igreja tinha uma situação e ela entendeu que poderia me ajudar. Eu comecei aqui no Seminário Unidos, só que teve situações internas lá no Seminário Unidos que não deu para avançar. Com isso, houve um despertar para a Cruz das Almas. Aqui, pastor Roberto, né, membro da igreja na época, e nos indicou caminhar com o pastor Josias, Seminário Betel. E aí foi importante a igreja. Pastor Josias é pastor da PIB de Cruz das Almas, a primeira igreja que abraçou o seminário, né? Entendeu que aquele campo ia crescer e hoje família, filhos dele e outros pastores da igreja foram alunos, né, veteranos do Betel brasileiro, extensão Cruz das Almas. E foi um desafio porque aí eu digo uma coisa, você sentiu o acolhimento da igreja e da pessoa do pastor entendendo
o vocacionado? Eu digo sempre que eu fui tentando enxergar, né? Mas eu já havia as convicções de que Deus estava me chamando com um propósito, porque foi muito ligado a missões, né? Anjo da madrugada, evangelismo final de semana, hospital, casa de idosos, né? E tudo mais. Então eu já vi um processo, só que você vai sendo despertado por outras pessoas. Olha, ele tem potencial. E aí foi indo, irmãos aqui queridos, Jurailton, Manuel, muito querido também, Gildo também muito querido nesse processo. Então assim, pessoas que foram vendo que poderia dar um livro, dar um incentivo. Órgãos da cidade também me ajudaram muito para avançar nisso aí. E quando é 2008, com todo o processo, digo que tinha dias que eu trabalhava em Salvador, eu era entregava processo, né, de algumas advocacias aqui, e tinha que sair cedo, chegar em Salvador cedo, sair de Salvador cedo para chegar em Cruz cedo. Então foi um processo bem de desistir, não desistir, avançar, não avançar, mas várias pessoas ajudou, incentivou, apoiou. Lembrar de nome seria difícil, porque tem de motorista do carro, tem o pessoal da lanchonete, a Paraty, tem pessoal do próprio seminário, do cafezinho, pessoal que entendia a minha entrega, né? Então, houve várias pessoas. Então, eu estou em ombro de vários gigantes que viram que havia um potencial no irmão AC, na época. Então, aí, eu encontro também, nesse período, a minha namorada, que hoje é esposa, Nami, em 2008. Já no finalzinho já do curso, ela apareceu, digo, não, eu vou ter que ir avançando. Ela entendeu também que tinha vocacionado, ela de outra comunidade cristã. E fomos aí, ela veio mesmo para somar, eu digo que isso é importante, porque é um divisor de águas. Quando a esposa, quando Nami, né, namorada na época, ela surge. Interessante, tem que ter essas graças comigo. 13 de junho de 2008. Dia de Santo Antônio. Olha aí, fechou, gente. Não deu outra. Casamenteiro, né? 3 de agosto eu vou noivar com ela. E caso com a Nani já no 7º semestre, que é janeiro de 2009. 3 de janeiro de 2009. Várias pessoas me abençoou, várias pessoas. Aí, meu irmão, foi a igreja, eu digo sempre, não é saudosismo, mas é uma igreja Koinonia, igreja Atos 2, igreja que ama, igreja que dá suporte, essa igreja, Esperança tem essa marca, esse legado. Então, e aí a gente vai agora em 2009, 13 de junho de 2009, a formação do curso lá em Cruz das Almas, porque pegou um feriado para amarrar tudo, último semestre. Eu tive lá. Foi, essa foto tá guardada, cabelo. É isso. Deu difícil uma brincadeira de lá, foi colocar na minha cabeça. Porque a gente sai de casa tudo arrumadinho, só que não ajeitou a capela, alguma coisa que bota na cabeça do... E foi a igreja toda dando risada, um momento marcante também, tem foto, tem vídeo de filmagem e tal. Então assim, eu acho que eu chego no ministério com essa coisa, do despertar pelas coisas que vai acontecendo. Também tem um Tosta aí, Macário. É isso que ia... porque tem, né? Macário tá hoje aí. Você é pastor local do Tosta, Então assim... Tosta é uma congregação nossa na Zona Rural. Essa congregação da Batista Shalom em Tosta, ali em Castro Alves, foi um outro despertar, porque você tinha que estudar mesmo, você tem que preparar a mensagem, aconselhamento, você ainda está como seminarista ainda. Porque você termina em 2009, e aí todo esse processo de 2005 e 2015, 2016, a gente sente também que tinha que parar para estudar, estudou a questão da sua casa, e em 2015 veio a primeira trombose, né? No meio do concílio, uma situação vascular que marcou também. Então, assim, eu gosto de olhar isso, sabe? Não é porque hoje eu sou historiador também, eu gosto de olhar esses fatos. Esses fatos vão marcando a gente, entendendo que Deus, ele vai preparando o caminho. Não é que eu sou Jesus, mas o caminho vai sendo aplanado para que a coisa vá acontecendo. E, de fato, aconteceu. O pastor Enio liga, vai ter uma reunião com você, e venha. Foi nessa sala, eu acho que foi nessa sala, foi lá, foi nessa sala aqui, a gente senta aqui e o pastor João dá a notícia, né, pra gente. Na verdade foi uma proposta. Né? Sim, topam. E outras condições, né? Digo, vamos encarar isso aí, já está numa caminhada junto à congregação, né, já tinha uma certa
um certo trabalho aqui na igreja com evangelismo, com outras situações, mas a gente vê que aí a coisa engrossou, né? O caldo já começa a ter agora vai ser pastor, e a preparação. Porque uma coisa você nem assistia concílio, porque não podia. E daí você vai para um concílio que é toda uma situação de esmagar, né? Tirar. Extrair o azeite. Você vai tirar aí um azeite bom e foi muito importante esse processo até 2016. Ok. E hoje, você também atua aqui na igreja? Sim, sim. A gente continua administrando aqui, né, dentro do possível, a igreja, a secretaria. Continuamos ainda servindo aí aos casais também, né? Tendo o MMI, eu e Sueli. É você lida também de pequeno grupo. Pequeno grupo, o Redentor, que está aí sempre com a gente colado. Já foi ministro também de pequeno grupo. Sim, sim. Então a gente está aqui ativo o tempo todo. Okay. Mas... E você hoje está... Hoje nós trabalhamos diretamente na congregação Batista Chamado Tosta, com o apoio da igreja. Ministro de missões na igreja. Responsável também pelas congregações. Congregações tem que dar a gente tenta ajudar muito, né, dentro do possível. Cada José Carlos tem potencial, você nota nisso, então teólogo, mais apoio. Pastor Fábio, um grande amigo, Fábio é do GDI ainda. Fábio muito importante. Pastor Fábio tem acho que tem sua marca, né, na nossa caminhada cristã, nossa vivência cristã, nosso despertar espiritual, momentos na casa dele, momentos... Eu vou tentar trazer ele e a Elaine para fazer. Tem uma caminhada boa, né, com ele, com a esposa também. Por sinal, eles nos levaram 4 de janeiro de 2009, 4 de janeiro de 2009, na nossa lua de mel. Eles estavam grávidos da menina, a mais velha deles, né? Para mim deve fazer 15 anos, né? Agora, a Manuela, porque janeiro a gente faz 15 anos de casado, ele e a mim. Então, a gente nota, então, é um casal importante. Então, assim... Daquele menino, lá da Betânia até hoje, né, a mudança, a transformação, Cristo, é bem visível. Cristo. Eu estou em processos, eu digo que 40 anos hoje, 60 daqui em breve, 50 daqui em breve, 60, é a construção, 40 e poucos. Então a caminhada é de construção. Eu estou com 66 ainda sou menino. Eu olho sempre, você olhar para a Bíblia, você olhar para o seu Senhor, você olhar para a palavra de Deus, você ter muito temor a Deus, você ter muito guardar valores, princípios, entender os processos que existem na vida cristã, na vida com Deus, na vida ministerial. A gente sai de situações, de ver situações e vivencia situações de colegas, amigos. Nossa cidade tem mais de 100 mil habitantes, então deve ter uns 50, 60 pastores. A gente vivencia algumas situações, então você vai vendo que é aprendizado, estar perto de quem tem uma caminhada, o senhor, o pastor João, pastor Josias, tem uma caminhada com outros pastores da nossa associação, tem os pastores aqui da igreja sempre conversando, trocando informação, trocando ideias, conversando. Interessante assim que o corpo, né? O colegiado. O foco que o Senhor nos trouxe para aqui é a igreja dele. O campo, o nosso ministério, é a igreja Batista da Esperança. É isso que faz a história da igreja. É por isso que eu trouxe vocês aqui, porque vocês fazem parte da história. Fazem parte da história da igreja e do meu ministério. Então eu fico muito satisfeito de ter incentivado vocês ou facilitado todo esse processo de vocês se tornarem pastores, para que vocês possam também manifestar a alegria de vocês no ministério, que eu sabia, eu disse para cada um, não precisava ser aqui, mas Deus está mantendo vocês aqui, e isso para mim é uma alegria. Pastor, a esperança tem muita importância na minha vida. Eu sei que é uma igreja que hoje sabe que a esperança tem é uma referência na nossa cidade, mas na minha vida em particular, como você falou, o acolhimento, o amor,
que a gente experimentou aqui. Não somos perfeitos, né? A igreja não é igreja. Não vai haver igreja perfeita. Como eu sempre costumo dizer assim, que nós somos, toda igreja é um hospital. E aí você recebe pessoas de todos tipos de enfermidade, que precisam ser tratadas assim como nós estamos sendo tratados também, né? Então nós estamos no processo. Mas a esperança ela tem essa característica acolhedora, de abraçar, de incentivar, de estimular, de dar oportunidade. Para crescer. Não, então, como a gente, nosso slogan é juntos somos mais fortes, a gente sempre somos fala uma família para crescer. Somos uma família para crescer. Então, isso tudo nos estimula a esse entendimento que estamos aqui ainda crescendo, aprendendo, mas essa referência da esperança eu vou levar o resto da minha vida aqui. A gente anda por aí, a gente prega aqui, prega ali, mas tem sempre aquele porto seguro, o porto seguro da referência. Não? Eu tenho uma referência da minha igreja, que é isso que me mantém firme, convicto do que o Senhor está fazendo na minha vida, porque eu fui bem acolhido, eu fui abraçado. E que eu tive Você falou Senhor? Ah, sim. Sim. Vou deixar aqui é a igreja, né? No contexto igreja. A liderança, ela isso, na liderança despertada de uma forma sábia, ele se torna, os liderados, ele vai entendendo que há valores, princípios e ações que é importante na construção ou até mesmo no desenvolvimento de uma outra pessoa. E isso, na pessoa do pastor João, você nota, é real. Sim. Então, os outros líderes da igreja vai também tendo essas características. E aí a gente vê em Cristo Jesus essa característica. Você aceitaria, né, Judas na sua equipe, você aceitaria Pedro, você aceitaria Tomé na sua equipe? Aí o problema. Você aceitaria pastor Jânio, pastor Aceita? Você aceitaria, mas entendendo a demanda do reino de Deus. Foi essa série que a gente foi aí agora, primeiro semestre, de o reino de Deus. Então, assim, as pessoas que vai chegando à igreja, o jovem adolescente que chega à igreja, que tenta entender isso, os próximos 30 anos, os próximos 40 anos de igreja, se tiverem por aqui, o arrebatamento é algo real. Tá aí essa mudança climática aí. Então a gente sente que é uma vivência, é viver a igreja, é viver aquele corpo de Cristo, aquele colegiado de Cristo e discípulos. Se a igreja entende isso, ela consegue comunicar a palavra de Deus, né? E todo mundo cresce. E é o que eu tenho dito sempre nas entrevistas, né? Nós não somos perfeitos, a igreja não é perfeita, mas a igreja busca a perfeição naquilo que já existe, que é o caminho que é Jesus. E a Igreja da Esperança tem investido muito em crianças, em adolescentes, em jovens, casais, está exatamente não somente para construir a igreja de hoje, como a igreja do amanhã. E aí, para a gente encerrar, eu queria que vocês colocassem a visão de vocês, de como é que vocês estão enxergando a igreja do amanhã, a igreja da Esperança de amanhã. Eu vou começar por assim. Pode começar assim. Quero terminar. Olha, vamos ver assim, construção, certo? Chegamos na estatura, chegamos no projeto final, não. Mas se ela continua com essas finalizações, com esses investimentos, com essas possibilidades, com essa postura diante da cidade, né? Diante do município, diante da região, se ela continua sendo relevante em sustentar a palavra de Deus, se ela sustentar o crescimento discipulador, se ela continua treinando pessoas, preparando pessoas. Tem uma ressalva aqui. Minha primeira vez em São Paulo, claro que conseguimos dividir isso aí a perder de vista, a ponto de ficar usando óculos. Foi um treinamento de igreja com propósito, São José dos Campos, hoje igreja da cidade lá. Né? Vai faltar o nome da pessoa, mas o pastor titular da igreja, mas te lembra que sempre foi treinamento. Então você nota que não pode faltar isso. Não pode faltar preparar a gente. Não pode, como um bom time, né? Você está sempre vendo. O Ministério de Cristo foi de treinamento. Treinamento. Ensinou o tempo todo. Ele volta para treinar. Os 40 dias de Cristo não é para os discípulos saírem. Não. A última semana vocês vão receber um revestimento espiritual, mas esses 30 e poucos dias foi de ensinar ainda. Cristo volta para ensinar a igreja. Então, se a igreja, se as congregações, aonde chegar esse programa, essa situação é treinamento, ensinar e capacitar.
Amém. Se ela continua assim, ela vai fluir bem. Pastor, quando eu cheguei aqui, os ministérios já estavam formados, mas nem todos estão consolidados como estão agora, ao longo desses anos para cá. E o que você percebe isso? Que Deus lhe deu a visão, Ele deu o fermento, deu a receita, agora se vocês vão meter a mão na massa e vão fazer o pão crescer. E ai de nós se a gente não fizer isso. Então eu fui testemunha disso, temos testemunhado isso, o crescimento da igreja, o avanço nessa questão do ensino, do preparo. Nós estamos hoje com o Ministério de Jovens, dando frutos. Jovens e adolescentes. Né, jovens e adolescentes dando frutos para o reino de As Deus. mensageiras, os embaixadores. Isso, nós temos visto as crianças sendo formadas com SEBAC, que recebendo orientação da segunda palavra de Deus, famílias que estão sendo agregadas aqui por conta desse projeto maravilhoso que é o SEBAC. Então nós estamos ainda vendo uma igreja em expansão, com bastante ainda esperança de avançar muito mais, com recursos para avançar muito mais, recursos que falam recursos humanos, recursos espirituais vindo de Deus, preparação de Deus, pessoas que estão sendo capacitadas, estão se entregando ao ministério, estão se entregando para a obra, e nós, dentro dos nossos projetos, né, tudo que a gente tem almejado, a gente só pode ter uma convicção que Deus está abençoando isso aqui. Amém. Mas aí não vai parar aqui. Não, ele não quer parar. Não vai parar aqui. Tem muita gente para alcançar nessa cidade. Quando eu olho essas crianças, então, para finalizar aqui a fala, que eu vejo que a Igreja Esperança ainda vai dar muitos frutos. Deus ainda vai permitir que muitos frutos sejam colhidos aí. E eu sempre digo o seguinte, Moisés, ele foi despertado para entrar na terra prometida, ele deu a visão, Deus deu a ele a visão, mas ele não entrou. Isso. Deu oportunidade a Josué. A gente tem que pensar assim também. A gente pode ter um projeto daqui a 20 anos. Isso. Pode ser que a gente não chegue lá, mas a gente vai dar as ferramentas para a Deixa igreja. plantado. Semente plantada. Pode ser até que a gente chegue daqui a 20 anos. Sim. Mas a gente tem que ter esse pensamento que é bíblico, que é do Evangelho. Plantar hoje, para colher mais tarde, para que outras pessoas que cheguem aqui possam se alimentar e assim vai. Uma árvore, né? Plantar uma árvore. Isso. Ela vai dar fruto lá na frente fruta, e você... sombra, Isso. a árvore fornece muitas coisas de alimento. Vai gerar essa semente que vai ser plantada em outras congregações, outras igrejas batistas, frutos da... E aí vai. E aí vai seguindo, cumprindo a missão, né? A comissão. Um dia a gente vai passar o cajado, mas a gente gostaria de passar o cajado para quem realmente possa dar continuidade Sim. a esse projeto, essa história maravilhosa que começou lá talvez nos anos 80. Sim. Isso. A igreja foi estabelecida como igreja em 21 de abril de 88 e foi reinaugurada em 2019. E aí isso tudo faz parte da história de pessoas que passaram por aqui, de pessoas que já estão aqui, pessoas que vão passar por aqui. E Deus abençoe todos e todos crescendo debaixo da graça do Senhor. E estamos juntos. E eu queria somente relembrar os irmãos que nós vamos celebrar os 35 anos da igreja, 20 anos de ministério pastoral. Vai ter uma grande celebração, uma grande festa, dia 21 de setembro, com batismos e ceia. E 22 a 24 também, com o pastor João Paulo Gouveia, da Igreja Batista Flora, lá em São Paulo. Nós vamos estar orando por ele também, pela sua viagem. E vamos todos juntos celebrar essa linda história. Eu queria passar a palavra para vocês, uma palavra final, né? Sobre esse futuro da igreja e também como é que vocês estão se sentindo até agora, fazendo parte dessa história, e como uma palavra final, como uma palavra de incentivo, uma palavra final de vocês. Não consigo ver hoje a minha vida desatrelada disso tudo que a gente está construindo com a da esperança. Acho que a gente está aqui tentando, né, doar o máximo que a gente pode, porque a gente sonha com isso aqui, crescendo e alcançando vidas. E sem agonia, sem pressa, como o Senhor sempre ensina, né, esperando na dependência do Senhor. E tem um texto que me sustenta nisso aí, na minha caminhada.
Está lá em Mateus 6,33. Né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão, todas. Não é esta ou aquela, não é assim? Mas todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse foi o versículo que me sustentou muito tempo, que eu tomei posse, e eu tenho certeza que aquilo que Deus vai fazer só cabe a Ele. E é só o bom, né? Ele só vai fazer coisas boas. Parece que enquanto a gente estiver aqui, todos nós, nesse corpo, a diretoria, os professores, os ministérios, que eles possam estar imbuídos nisso, em vislumbrar o que Deus ainda pode fazer nessa igreja, que a gente de mão dada aí possa caminhar juntos e amanhã depois dar testemunho do que Deus fez nesse lugar. Graças a Deus. Pastor, há um texto da Palavra de Deus em que um menino ele tem só 5 pães e 2 peixinhos. Esse texto é muito forte. Cristo manda chamar esse menino e... Na verdade ele se apresenta, né? E interessante nisso aí que era a merenda dele, era o lanche dele, aquilo que ele tinha. Se toda vez um servo de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de Deus entender que Deus vai pegar aquilo que ele tem, aquilo que ele é, que pouco, aquele pouco que ele tem, e ele colocar na mão do Senhor, na mão do Senhor, ele pode ajudar, multiplicar e abençoar, alimentar. Interessante, né? Agora me veio à mente, cada um dos membros da igreja é esse menino. É esse menino. Que coloca nas mãos de Deus. Um pouco cada um tem. E Deus faz multiplicar. A gente, o cristão, o filho de Deus, vive para abençoar pessoas. Ainda que às vezes não sejam compreendidos, mal interpretados. Mas se há sentimento no coração de abençoar, de poder fazer o reino de Deus fluir, eis-nos aqui, né? Eis a igreja aqui, eis o coração dos servos de Deus. Então, os próximos anos, essa próxima caminhada é isso. Eu pensei que pensamento tem sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Isso aqui é bem interessante. De bem, né? De paz. Tá tudo lá e dentro de você. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar um futuro que é desejar e querer alcançar. Se a gente parte crendo nessa palavra do Senhor, que foi um momento difícil para o povo de Israel, que também está sendo muito difícil para a igreja, se ele tiver paz, se tiver confiança, a igreja pode avançar. O Senhor não retrocede e não há no Senhor Todo-Poderoso desvio, né? Agindo o Senhor, quem impedirá? Amém. Graças a Deus. Gente. Bom esse bate-papo com vocês. Bacana. As pessoas que estão nos assistindo, acho que devem estar muito satisfeitas com a história que vocês contaram aqui, o trajeto de vocês. Talvez a igreja conheça vocês, mas não conhece a história a fundo. Isso para a gente também é muito bom como história. Estamos encerrando mais um podcast, nosso Podictus, nessa série de entrevistas para a história da nossa igreja, para você conhecer a história da nossa igreja. Que Deus abençoe cada um, que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês. Tchau.